Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Vamos deixar Cacá de lado, porque aqui o nosso negócio é Lênin Streck, não existe outro a não ser o Lênin. O tal de Cacá eu conheci no navio do Roberto lá. Aliás, investindo bastante no cassino, né? Pode, né? Pode. Eu só posso ficar olhando, né? Nós temos o prazer de receber o general Litigói. Agora o senhor virou atleta da Globo lá? Pois é. Bial, Renata Lopretti. Uma over exposição. Não, muito boa. Parabéns. Foi uma coincidência. Os dois momentos. Coincidência de dois convites praticamente ao mesmo tempo. Chegando o Frederico Antunes aí, hein? Olha aí. Não vai se fardar para entrar em campo. Mas, general, nos seus dois pronunciamentos, o primeiro eu acho que ficou muito dividido com uma pessoa que não tinha nada a ver. Ontem, realmente estava ali, porque o senhor diz que não é um cientista político, mas a sua bagagem dentro do setor público é muito grande e tem condições de debater com qualquer cientista político. Ali estavam dois craques, né? O Celso Barros e o Fernando Schiller. Então, tinha uma mesa ali da pesada. E eu acho que o senhor foi muito bem e honrou o que a gente esperava ali da sua atuação. Obrigado. Eu acho que é o que eu ia dizer, tanto o Celso Barros quanto o Fernando Schiller, que eu acho que o Rio Grande conhece bem, né? Sim. Enriquecem qualquer debate, né? Pela qualidade, pelo conhecimento, pela qualidade, pelo nível cultural. E a Renata Lopretti levou muito bem. Ela até no final reclamou que as perguntas que ela tinha deixado para fazer, ela não conseguiu fazer, porque o debate tomou o programa, o que é bom, né? Pelo menos se era essa a proposta, é bom, né? Eu fiquei impressionado que o senhor foi convidado para uma palestra na IAB, ou no IAB, no Instituto dos Advogados do Brasil, São Paulo, e mais de 100 advogados fizeram um pedido para que um general não fosse falar para advogados, né? Que espetáculo isso, né? Não se convidasse um general, mas também... Os cães ladram, a caravana passa. Imagina se são generais que não deixam o advogado falar. É curioso pelo seguinte, quando eu comandei a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, que é a escola da pós-graduação, do mestrado e doutorado. 2 anos e meio eu fui o comandante lá. E convidei, fiz como a gente fazia todo ano, um painel com todas as tendências ideológicas, representantes de todas as tendências ideológicas, para mostrarem para os alunos da pós-graduação. E pelo PT eu convidei José Eduardo Cardoso. E foi lá, fez a palestra dele, falou com toda a liberdade para expor a posição do PT, expor as posições dele, era governo Lula. Mas ele já depois assinou a carta que eu não fosse lá no IAB. Que barbaridade. Bom, mais ou menos isso. César Pacheco, o Santos veio aqui e enrolou o Grêmio. Hein? Boa tarde, é um prazer, Paulo Sérgio, participar de uma mesa tão selecionada, né? Pessoas de alto nível, né? Começando pelo nosso deputado, aqui, amigo de anos, o nosso general Itigói, família tradicional, família de militares. Comentei com ele na entrada que eu tinha trabalhado com seu pai há muitos anos atrás. Nosso procurador, sempre procurador, escritor, agora vai anunciar todos, tá bom? Então, peraí, deixa eu sentar aí, senta aqui. E o nosso querido amigo Eugênio Correia, que está encabeçando um projeto muito lindo aí para Porto Alegre. É um grande comunicador. Frederico Antunes, prazer ter aqui, Frederico. Pô, eu queria que ele fosse do Grêmio aí, resolveu anunciar todo mundo. Tudo bem, Frederico? Tudo bem, prazer estar com todos vocês, com os nossos telespectadores. E agora, ao vivo, que ele cumpra feliz, né? Que te fiz por mensagem. Obrigado. Mas parabéns por mais um ano de vida e graças a Deus com muita saúde, nos comandando aqui nesse programa de grande audiência. Como vou comandar, ó? Comandante, você não pode comandar comandante. Com permissão do general, eu posso dizer que aqui quem comanda é tu. E o senhor é líder do governo na Assembleia, né? Tive uma oposição. Marechal Paulo Sérgio. Isso aí, Marechal. Falar nisso, eu recebi o título de cidadão da Terra dos Marechais. Eu quero agradecer, inclusive, os gabrielenses. Estive lá semana passada. Me tornei cidadão da Terra dos Marechais. São Gabriel. E eu, quando recebi o meu mérito farroupilha, foi das mãos de quem? Esse que você fala. Oh, maravilha.
Frederico, o momento é bom para o governador Eduardo Leite, hein? Acho que é bom para todas as pessoas que... Ele está numa posição ascendente, viu? Eu acho que já dá para apostar num bom governo do Leite, viu? Até agora ele era extremamente teórico, estava todo mundo esperando que ele fosse entrar num processo de realizações, o que está custando um pouco. Inclusive uma coisa que o Eugênio me preocupa, a questão do Cais do Porto. Eu acho que não dá para retroagir agora tem que ir em frente, senão nós vamos passar mais 40 anos aí tentando revitalizar o Porto de Porto Alegre, o Cais Mauá. Vai ser uma tragédia. Bom, eu acho que, primeiro, eu tenho acompanhado e tenho convicção. O governador Eduardo Leite está cumprindo o que ele se comprometeu, tá? Durante o período eleitoral, que era de dar celeridade, continuidade às tentativas que foram feitas e foram frustradas no governo passado do governador Sartori em fazer as mudanças necessárias. Então, dar sequência a isso e, logicamente, buscar, dentro do possível, celeridade para a execução dessas tarefas, né? E estamos conseguindo. O governador mandou um projeto, uma proposta de emenda constitucional para a Assembleia Legislativa desde que ele assumiu. Ele não mandou 10 projetos, 15 projetos. Não, a minha prioridade é fazer aquilo que, infelizmente, nós não conseguimos fazer no governo passado, que era disponibilizar ativos para demonstrar ao maior credor, que é a União, que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo sim, está buscando fazer a sua parte para renegociar com o maior credor e, consequentemente, com os outros credores, que não são não é somente a dívida com a União. A dívida com a União é maior, são 80 bilhões de reais. Logicamente, não vou entrar em detalhes aqui debatendo a correção da dívida, isso, aquilo, até porque isso está na Justiça. O Estado judicializou, está discutindo os valores da dívida, mas, de qualquer forma, como a União hoje faz o cálculo daquilo que tem de crédito, ela diz que é 80 bilhões. E nós estamos com uma liminar desde agosto de 2017, sem pagar esses 280 milhões mensais. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, em 3 meses, provavelmente dia 7 de maio, nós vamos votar a segundo turno da proposta de emenda constitucional, que libera do plebiscito 3 estatais, a CE, a Sulgás e a CRM. CRM, uma companhia que hoje não tem produto. Não tem fôlego. Não tem produto. Hoje nós estamos com impedimento, né, de minerarmos principalmente a nossa base carbonífera. Segundo, Sulgás. Por que ter uma companhia? Ela é lucrativa? Dentro da proporção que ela ocupa, que ela desenvolve as suas tarefas, ela é. Bom, mas não é necessidade de Estado ter uma estatal para fazer distribuição de gás. Mas nenhuma estatal é necessidade de Estado. Nenhuma. E a questão da CE, bom, a CE já prestou excelentes, grandes serviços para o Estado do Rio Grande do Sul, mas hoje não consegue repassar o ICMS, que ela retém do contribuinte. Que é a apropriação indébita. Para o seu governo, para o seu gestor, para o seu mando, né, para quem tem o mando das ações, que é o próprio Estado. Mas não é questão de mando, aí não é questão de mando. Se fosse outro qualquer, o majoritário, ela teria que repassar o ICMS. Além do Estado ser o majoritário, o Estado tem que receber o ICMS. É a apropriação indébita, não pagar o Estado, repassar o ICMS. Lembrando, Paulo Sérgio Pinto, o dinheiro não é da CRT. Lembrando que há 6 anos atrás, a CE recebeu 4 bilhões de reais. Você lembra do Vieira da Cunha? Lá na época questionou uma diferença que havia e tal. Começou com o Vieira da Cunha. Quando o Vieirinha foi presidente. Ela recebeu 4 bilhões de reais há 6 anos atrás e esse recurso não serviu para melhorar as condições de capacidade de investimento na CE, para repor algumas estruturas que são fundamentais para a qualidade da sua atividade, e não conseguiu pagar as dívidas que tinham, principalmente com o Estado. E as dívidas trabalhistas, pagou algumas e ainda ficou essa montanha de dívida trabalhista aí. Então nós preocupamos. Hoje tem muita gente que encheu a burra às custas das ações dos funcionários. E com tem isso, que deixar bem claro isso. Por isso que eu estou para terminar, concluir, porque eu estou confiante, Paulo, porque com isso nós vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo de outros tantos que vão ter que ser dados, para o Estado começar, né, a demonstrar que vai pagar aquilo que tem que pagar e vai aproveitar, né, através do novo crédito, né, e desse novo momento, para promover o desenvolvimento que esse Estado tem uma capacidade imensa de ter. Procurador de Justiça, hoje advogado, procurador de pijama na mais tenra idade, Lênio Streck, está aí com notório saber, uma forma física esplendorosa e aposentado. Bonito.
De conta bancária forte, né? Olha aqui, ó. É por isso que ninguém mais aguenta. O outro ali se aposentou na Polícia Federal com 42 anos. É uma coisa de louco. Duas coisinhas só. Uma, essa questão das ações, eu fui um dos que fez o inquérito e descobri coisas do Arco da Velha. O engenheiro que entrou com ação contra a própria empresa e ele recebeu a intimação e escondeu para a CE ficar revel. Para ter uma ideia do nível daquela época. Bom, só queria falar um pouquinho assim de jornalismo. Não vou citar o veículo, se pudesse até citaria. Eu sou da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, então quando a gente é protagonista de algo, sabe o que acontece. A Folha de São Paulo, no UOL, fez uma notícia grande e disse, olha, a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB fez propostas, no caso do projeto anticrime do Moro, não importa o que era. Aí trouxe lá a matéria. Aí eu vejo hoje num jornal grande, daqui, praticamente uma repetição da matéria do UOL sem a fonte. E enquanto a UOL dizia quem foram os caras, eu sou o único gaúcho que estou lá. Trabalhei pra cacete nisso. O jornal daqui poderia dizer. Tem um advogado gaúcho que participa, são só 12 que participam. Mas isso é uma repetição. Aí eu mandei para a editoria do jornal uma reclamação para que me dissessem por quê, como isso acontece. Não me responderam. Isso é muito comum, eu vejo grandes discussões nacionais e que esse veículo põe, eles consultam o pessoal da FGV de São Paulo e Rio. Não existem professores no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 2 programas, falando só de direito, nota 6, a mais alta, PUC e Unicinos. E eles vão buscar notícias dos juristas de um curso nota 3 de São Paulo e 4 do Rio de Janeiro. Eu queria saber quais são os critérios do jornalismo para sacar esse tipo de coisa. Então, a gente fala em valorizar o Rio Grande, nem estou falando de mim, não preciso disso. Outras vezes a gente vê os protagonistas e que os jornais acabam, os veículos não dão, primeiro, não fosse por nada, mas dá a notícia como ela é e do que se trata. Então, só para deixar isso no início do programa, um pouco da minha perplexidade com um certo... como eu amo o meu estado e como, ao mesmo tempo, eu gosto das coisas que não são daqui. Empresário Eugênio Correia. Eugênio, eu estava... Não consegui ir lá, porque vocês marcaram justamente o lançamento do Marco Zero, lá, esse empreendimento que vocês vão realizar no Cais Mauá. Aliás, foi bem no horário do programa, mas eu quero te dizer que o Marco Zero caiu muito bem. E nós não podemos prescindir do Marco Zero. Eu acho que ele não dá para recuar, né? Não tem como recuar. Não tem como recuar. É um apelo que eu faço ao governo do Estado, está aqui o líder do governo. Não vamos retroagir. Se teve problemas no passado, vamos corrigir. Eu sei que o outro grupo que estava lá roubaram 200 milhões, sumiu 200 milhões do caixa, como um passe de mágica, como tudo nesse país. 200 milhões some, mas vamos apostar nesse grupo que está aí e vamos em frente, né? Não dá para deixar a peteca cair, senão de novo, né? Nós vamos amargar mais 40 anos de ver aquela joia de Porto Alegre, que é o Cais Mauá, completamente abandonada, entregue às traças, lamentavelmente. Mas parabéns pela coragem, pelo investimento e por trazer o primeiro projeto que realmente engrandeceu Porto Alegre nos últimos anos. Talvez o único tenha sido exatamente a orla do Guaíba e agora o Cais Mauá. Então precisamos disso, Eugênio. Tenham força para continuar, briguem por isso e nós vamos ajudar aqui na nossa modéstia posição aqui de formador de opinião pública com todos os nossos companheiros. Obrigado, querido. Assim, pô, tu é um grande amigo aí, nos conhecemos há tantos anos. Primeiro, é uma honra estar no meio dessa mesa tão seleta. O general único eu não conhecia pessoalmente ainda, tive o prazer hoje, o resto aí, grandes amigos. Obrigado por esse teu espaço. Sabe que eu concordo 100% contigo no sentido de que o governador Eduardo Leite está muito bem e eu acho que ele vai se sair muito bem dessa sua gestão, eu não tenho dúvida, até sem hipocrisia. Muitos sabem, eu não fui eleitor dele, eu conhecia pouco do trabalho dele lá de Pelotas, eu fui eleitor do ex-governador Sartori aí, até porque tinha relações aí próximas, tanto com ele quanto o vice, mas fiquei muito satisfeito com a gestão do Eduardo Leite.
Acho que esse assunto do Cais Mauá chega a ser surreal, né? Surreal. De se discutir uma coisa dessas, porque a gente está nesse processo há 10 anos. Né? Voltamos, sempre acompanhando na condição de locatário, nunca nos envolvemos com o processo como um todo, não somos investidores, nem participamos nunca da empresa que ganhou a licitação, mas sempre com interesse na condição assim, de porto-alegrense também e de empresários do ramo de entretenimento. A DC7 se preparou muito para isso. Né? Com know-how, porque já administrou o teto de arame em Curitiba e a pedreira de Curitiba com sucesso. Então vem com a chancela do que já foi realizado lá, que caiu no gosto da população e dos turistas em Curitiba. E a gente está muito convicto assim, que o governador ele tinha que chamar para si o assunto, fazer um estudo. Eu acho que ele entrou nesse barco aí sem conhecer muito o processo. Era extremamente legítimo que ele faça isso e eu tenho convicção aí que vai tomar a decisão para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Esse processo não tem volta, né? Há 30 anos que a cidade já deixou, quantas gerações já deixaram de conviver com aquele patrimônio que é nosso, né? E agora tem uma grande oportunidade aí, finalmente, da iniciativa privada, com recursos privados, poder revitalizar e humanizar, e o Marco Zero vai ser, se eu tenho convicção, que uma abertura aí para já vários investidores aqui do Rio Grande do Sul já me procuraram com a visibilidade que deu isso, já mudou, grandes empresas gaúchas já vão estar junto conosco, a Panvel já confirmou, então não... O primeiro a tentar investir ali foi o Dado Beer, né? Que pegou aquela, no fim, deu aquela tragédia lá de queimar o galpão lá ali. Casualmente próximo dessa área. Próximo da área. Ali já era para ter começado um processo que acabou desmoronando exatamente naquele incêndio ali. Que mas nós todos... O Dado ficou muitos anos ali sem poder mexer. Ter licença, né? Agora, graças aí já à agilidade da atual gestão municipal de Porto Alegre, aí, o prefeito Marquesan, o vice... Está melhorando muito o prefeito. Pena a assistência no IPTU, uma coisa feita de afogadilho de novo, apesar de ter tido mais de um ano, mas de novo sem um trabalho científico para aumentar. Paulo, eu também sou radicalmente contra aumento de imposto, é aumento sim de imposto. É aumento de imposto e até ele sabe disso, mas eu tenho que reconhecer a força que ele deu para o empreendedorismo aí, pelo menos para o Cais, assim, foi fundamental. Ele fez acontecer, ele fez a parte dele, temos todas as licenças para implantar o projeto lá. Essa questão de IPTU é outra coisa. Separamos o joio. Feitos os preâmbulos aqui, nós temos que lembrar que no dia 18, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam os e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Cremers em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo, doutor Frederico, como todos nós, apaixonados por vinho, aprecia os melhores Malbecs argentinos, singular Cremener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra, que está lá representada pelo Vale dos Vinhedos, um sucesso. E por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Faça como Luiz Pereira Lima e Lênio Streck. Compre seus vinhos na Vinhos do Mundo. Comprei o Judas lá. O Judas é espetacular. Que coisa espetacular. Nem vão perguntar quanto pagou, vão dizer... Bom, aí vão dizer, quanto não ganha um animal desses? Pelo amor de Deus. Não era, eu só falei porque eu queria... Eu queria elogiar. Queria elogiar. Queria elogiar a loja. Como eu disse que tem para todo gosto e para todo bolso lá. Tem desde que eu tomo até o que tu toma, tem todos. Mas não tem aquele... É um demagogo, né? Não tem o bônus para quem é da bancada aqui? Não tem bônus lá? Tem, o do bônus pega com ele, né? Que é o grande investidor lá. Com o Unicred fica muito mais fácil de encarar o Imposto de Renda 2019. Aproveite os últimos dias para declarar com tranquilidade, fazer como César Pacheco, sentar tranquilo, veio de Bariloche, se concentrou em Bariloche para vir a Porto Alegre para fazer o seu imposto de renda, ele e o Rogério Mendel. Veio só para isso. Evite problemas futuros e não se esqueça de utilizar o 136, como fez o César. Assim você poderá receber a restituição com a gente e ainda antecipá-la ou financiar o seu imposto. Fale com o seu gerente Unicred. Venha prosperar e vencer com a nossa Unicred.
E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, o titular do Clínica, do Ernesto Ornelis, o sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, além de presidente da Bienal do Mercosul, também especializados em vinho com a nossa Laurência, o André Reyer dos Pampas, Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também um exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. Agora estão discutindo vinhos aqui, general. Mas, general, parece que todo dia a gente recebe notícias desagradáveis do Planalto. Aí se diz, não, são coisas pequenas que a imprensa agiganta, enfim. Mas a imprensa não é geradora dessas notícias e nem pratica fake. O fake vem através das redes sociais. Mas o senhor acha que esses acontecimentos, eles são notícia ou não são notícia? A imprensa deve noticiar essas coisas. Eu lhe vi ontem, mas quero lhe vir hoje a respeito desse tema. Claro que o governador não existe governo perfeito, né? Claro que tem os seus problemas, as suas impurezas no governo, e acho que o Bolsonaro, ele é meio tipo um ex-governador que nós tivemos, a minha amiga Eda Cruz, que todo dia ela se olha no espelho e diz, com quem é que eu vou brigar hoje? O Bolsonaro parece estar na mesma linha. Como é que o senhor vê e enxerga isso, geral? Bom, eu tentar responder por duas abordagens. Primeiro, quanto à imprensa. Eu acho que a imprensa tem que noticiar o que ela achar que é notícia. Eu acho que isso não é... Ou seja, ninguém pode pautar a imprensa, né? Ela que vai definir Sim. o que o repórter, o sentimento, o redator, o jornal, enfim, o rádio, TV. Ela que sabe que é notícia, o que interessa ao seu público e publicar. O que eu acho, e aí vai uma crítica à imprensa, é que a nossa imprensa, pelo menos com a qual eu convivi no Planalto, com poucas exceções, é uma imprensa rasa. É uma imprensa que não aprofundava no conteúdo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando foi montada tomada a decisão de apoiar, de fazer a operação humanitária para apoiar os venezuelanos que invadiam uma quantidade enorme por dia, cruzava a fronteira para Roraima, a curiosidade de quase a totalidade dos repórteres era quantos militares, quantas barracas, que hora, não sei o quê, quantas ambulâncias, e não o fato, né? O que significa isso no contexto, que repercussões isso vai ter na vida da gente, enfim. Então, é isso que eu digo. Acho que o Planalto tem dado motivo para essas notícias, até porque elas chegam a ser caricatas, né? Chegam a ser gaiatas, chegam a ser engraçadas. Né? Mas de que elas também prejudicam, né? Elas também têm o fator. A gente tem que perguntar, as notícias são assim porque prejudicam ou elas vêm a prejudicar porque são noticiadas? Pois eu ia chegar aí. Eu acho que, como o Planalto, em alguns momentos, tem dado oportunidade e fica essa briga... essa briga entre, por exemplo, Carlos Bolsonaro, Bolsonaro, que um famoso de quem eu nunca tinha ouvido falar, e o general Mourão, com toda a competência e capacitação que tem, quando vem essa briga, isso dá motivo para a imprensa. Por outro lado, é inegável que há uma má vontade com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, desde o começo, é um governo de fascistas, de golpistas, de, sei lá, de todos os istas que gostam. A gente tem uma coisa muito divertida. Mas quem diz são as redes sociais. Não, a imprensa também. A imprensa diz não só as redes sociais, Lênin, não só as redes sociais. Nós promovemos 2 grandes desserviços ao Brasil. Ao país foi feito 2 grandes serviços. Primeiro, a imprensa... ou segmentos da imprensa, ou a imprensa anti-Bolsonaro, ou a imprensa da esquerda, ela derrubou o candidato, ela destruiu o candidato. Vendeu ao mundo inteiro como fascista, ou seja,
Quando isso começa a sair e repercutir em notícias nos Estados Unidos, na Europa e em outros continentes, a imprensa brasileira qualifica e dá-se o crédito que se dá a qualquer imprensa. Essa é uma questão. A outra questão é que o PT montou uma estrutura com gente que se permitiu ir para o exterior e derrubar o Brasil para derrubar o Bolsonaro. E eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo o Brasil. Ou seja, nós todos sabemos do papel que fez o ex-ministro das Relações Exteriores e depois ministro da Defesa, Celso Amorim, quando foi para o exterior fazer campanha e fazer mídia para derrubar o Brasil. E aí, com isso, derrubar o Bolsonaro. Não, o governo Bolsonaro assumiu... o supra-sumo de diplomacia internacional, que era o Marco Aurélio. Gaúcho, aqui, Garcia. Coitado, nem está mais aí, né? Mas eu acho que falar nele, né? Quando a imagem do nosso país lá fora não é um limite à ambição política, aí permite que vá todas essas coisas. Mas se a gente olhar a briga... As frases do presidente não ajudam. Ele fala sobre o negócio de sexo e algumas coisas no meio. Não ajudam eles, assim, não venham para o Brasil, aqui nossas mulheres. É muito delicado esse assunto, assim, se eu fosse presidente, eu não falaria isso, a não ser o meu porta-voz lendo para não dar erro. Mas tu não ouviu o general ontem, ele disse exatamente isso. Todos sabiam quem é o Bolsonaro, o que ele diz, como ele diz e como ele faz. Se nós podemos elegeram esse camarada que é assim. Nós podemos acusar o nosso presidente de muita coisa, menos de incoerência. Faz 29 anos que o discurso dele é esse. E é o que eu tenho dito, ele tem talento político. Se ele não tivesse talento político, ele não está onde estaria. Mas ele não consegue separar a instituição dele mesmo? A minha crítica toda... Porque os que votaram queriam um presidente, e não ele pessoalmente. Eu não sei, porque o presidente é uma instituição. Eu não acho que as pessoas... Eu repito, eu já disse no outro... Eu não acho que as pessoas votaram em alguém. Eu não acho que as pessoas votaram sequer numa proposta ideológica. Eu acho que as pessoas votaram na rejeição do modelo moral. E isso para mim é inegável, ou seja, infelizmente nós vivemos algum tempo no país, vivíamos num país que não tinha direita e a direita não tinha nenhuma expressão, o que é uma distorção, o que é indesejável para o modelo político. E se alguém dissesse eu sou direita, aparecia um dedão na frente dele, chamava ele de fascista. Você é fascista porque é de direita. Muito bem. A esquerda tomou um caminho autofágico. É a única tentativa de tomada de poder da esquerda no mundo que terminou numa delegacia. A única, não teve outra. Já terminaram em banho de sangue, já terminaram em assalto ao parlamento, já terminaram uma opção de coisa. Em dissolução de países, está aí uma opção de a geografia toda da Europa modificada, mas terminar na delegacia é uma exclusividade tropical, nossa. Esse modelo foi rejeitado. O modelo que trouxe para cá uma esquerda... uma esquerda não, porque a esquerda faz falta e fará falta sempre como a direita fez falta. Mas que trouxe para cá... tinha um grande escritor brasileiro, que, bom, pelo menos para quem é liberal, era um grande escritor brasileiro, que era o José Guilherme Melchior. E o José Guilherme Melchior tinha uma frase para definir isso que a gente está vivendo com muita felicidade. Ele dizia o seguinte: a esquerda brasileira é viciada na sedução do mito e na tirania do dogma. Ou seja, nós temos um mito e joga o dogma. Ora, o mito saiu ganhando a eleição. Talento político também. E o dogma justificou a bandalheira. Porque eu precisava fazer aquilo para melhorar e manter esse mito e melhorar a vida do povo. É dogmático. E quando é dogmático, não tem conversa. Dogma é a Santíssima Trindade, dogma é uma opção de coisa. Tá? E aí é dogmático. Então, eu acho que nós temos que entender o que se passou no Brasil, o que está passando, e sair desse modelo. Mas a direita faz dogmatismo também. Também sim, quando faz está errado. Por exemplo, aqui, o que o ministro... tem 1% dos cursos de filosofia e sociologia no Brasil. Aí o ministro da Educação, insuflado pelo presidente, diz: vamos terminar com esses cursos. Isso é inadmissível. Todo mundo aposta em cursos de humanas, de algum modo. Então, por que ele dizia... Por que essa questão de entrar nesse terreno quando o grande problema é a economia e outros assuntos? Porque eu acho que... O que eu estou dizendo é que existe uma esquerda dogmática e apaixonada por mitos. E que eu vou criticar, como eu vou criticar os dogmas e os mitos da direita. Aliás...
Ideologia, eu tenho achado, aliás, há algum tempo, eu vivi num país em guerra, morei num país em guerra durante 8 meses. Durante 8 meses eu Onde, vi... não? Em El Salvador. El Salvador. Durante 8 meses da guerra em El Salvador, eu vi a esquerda e a direita fazendo as mesmas atrocidades com os mesmos argumentos, com o mesmo suporte, e faziam iguais atrocidades. Então, olha, e depois a gente começa a olhar o mundo e ver quem ficou discutindo ideologia, fomos nós, Argentina, Chile, Uruguai, estamos patinando até hoje, não saímos do lugar. Quem resolveu investir em educação, em coisas que se desenvolveram, está aí Coreia, está aí um monte de outros países andando, né? Hong Kong, Singapura e outros países. Eu acho que a gente podia ler um pouquinho mais o Raymond Aron, podia ler mais um pouquinho mais o Martin Lipset, que lá na década de 50 disse que isso ia acabar, e ver o que interessa para a população. Vamos ficar países novos, se a direita ou a esquerda, ou vamos olhar para frente e achar o caminho do desenvolvimento? Se me permite, general, De compartilhar... Ele não vai mudar. Ele vai seguir sendo o que ele sempre foi. Ele vai dizer coisas talvez que no momento não seja o melhor momento para ser dito. Por exemplo, hoje ele disse, agora há pouco chegou a notícia de que o porta-voz dele manifestou que o presidente Bolsonaro, afirmando isso, não vai se meter na política de juros do Banco do Brasil. Hoje pela manhã ou ontem ele manifestou que o Banco do Brasil devia diminuir os juros do crédito rural. Demitiu o diretor de marketing do Banco do Brasil. Isso da semana passada. Sim. Diz que até caiu a ação. Na Petrobras baixou o preço do combustível. Talvez ele não tenha ainda... É um vai e volta. Já percebeu da força que a palavra dele tem. Claro. Né? Foi eleito presidente da República. Toda a autoridade. Com essa expectativa toda de uma nação em eleger alguém para fazer a limpeza necessária. Você foi presidente da Assembleia. Zoila Brum. Votei no Bolsonaro pelos valores que ele prega, pela forma autêntica e verdadeira que se expressa sem o politicamente correto. Hipocrisia é condenar a forma do Bolsonaro falar e apoiar um bandido que está na cadeia. Desde que tudo isso não prejudique o país, porque isso não é direito. Você foi presidente da Assembleia, você sabe que tem 2 corpos do rei. Se você misturar seus 2 corpos, dá o problema que o Supremo está sofrendo. Você mistura, é o juiz que deve para o Banco do Brasil e prende o gerente. São coisas assim. Ah, mas o juiz é assim mesmo. Ele não pode ser assim mesmo. São 2 corpos do rei, desde 1495. Isso é uma questão velha. Lá de Henrique VII já se sabia disso. São 2 coisas diferentes. O Bolsonaro só tem um corpo. A moça está certa. Ela votou, está certa. Mas a questão é saber se a maioria tem direito a que o cara que você elege misture os seus 2 corpos. Se isso der certo, é bom, mas pode trazer prejuízos. E eu que não votei, não posso ser prejudicado por um projeto que tinha que ser um projeto político e não um projeto pessoal. Essas são as minhas observações sobre isso. É nesse ponto só, Doutor Lênio, para fazer isso. Eu acho muito boa esse seu pensamento, só que eu vou dizer o seguinte, é que as notícias que às vezes dizem que o Bolsonaro fala, ou que ele fez, retumbam assim uma força tão grande nas redações que às vezes não se acredita. Eu me lembro que em outras épocas teve presidentes que demitiram uma moça só porque disse que o dólar ia baixar, da HSBC, que os juros estavam ruins. Ele pediu a cabeça dessa moça para uma rede bancária, chamando no HSBC. Santander. Santander. E quantos funcionários foram demitidos que não se alinhavam com o princípio do governo do PT. Só que ninguém falava, não retumbava. Tá bom, essa do Santander tu ficou sabendo pelo Divino Espírito Santo, que nem rede social tinha naquela época. Sérgio, tu ficou sabendo pela imprensa que divulgou isso maciçamente. Duramente. Tu ficou sabendo duramente. Foi muito criticado. Mas não é tu que está dizendo uma coisa que não é, que a imprensa não noticia. A imprensa que noticiou não tinha rede social. Qualquer coisa que se fala da imprensa... Mas não é, olha aqui, ó. A grande verdade é que a imprensa não divulga o que é feito de bom pelo governo. Já deixei de ver determinada empresa e ouvir as notícias aqui do Rio Grande do Sul. Ô Paulo, a imprensa mas tem uma diferença de 10 anos atrás. Eu acho exagero isso. Tem uma diferença de 10 anos atrás da reverberação das notícias da imprensa tradicional, convencional, nas redes sociais do que agora. Isso tem que levar em conta. Sai uma notícia hoje,
Tu falas agora uma notícia, dá uma notícia, passa uma notícia, e todo mundo que está em casa, está te assistindo, está retuitando, está multiplicando, há 10 anos atrás não tinha isso. Como Talvez não tinha? seja. A imprensa nunca deixou de noticiar nada. Não, ele quer dizer a reverberação. Eu estou tentando ir ao encontro que tu está dizendo. Houve sim na época, houve sim uma divulgação. Só que a multiplicação dessa informação, o potencial que se tinha para fazer a multiplicação... E cada um tem seu jornal em casa hoje. O cara do Facebook, olha aqui, ó. O cara do Facebook, ele acaba sem filtro, porque ele não tem nada institucionalizado, ele se torna... Ele reverbera e também tem o negócio do perigo. O jornalismo virou uma atividade extremamente estressante. Estressante. E ingrata, porque, ou seja, o seu... Sei lá, qualquer cidadão, o Brasil tem mais smartphone do que habitante, então todo mundo tem isso. Um cidadão lá de Cruz Alta, que lia o Correio do Povo, que chegava no dia seguinte. Hoje, ele chega antes e vai conferir e vai manda a fotografia do evento. Mas o general pega e vai conferir. A Europa proíbe que se use smartphone na sala de aula, porque hoje o professor está falando um negócio e o aluno está conferindo aqui, está trocando ideias e tal. Uma coisa espantosa. Aí proibiram. Que bom. Aqui no Brasil, pergunta aqui nas privadas ou nas públicas, nas universidades, o inferno que é dos professores tendo que aguentar o aluno aqui todo o tempo. Por quê? Porque ele virou um professor também. Porque ele... Você está falando um negócio para ele, ele faz assim, ó. Eu estou falando de um autor lá de 1830 e o aluno... Que coisa impressionante. Mas, menino, o professor sou eu. Então, essa relação também nós perdemos. E na imprensa também, cada um é um próprio jornalista, isso é perigoso. Eu acho que a gente a última eleição foi típico nisso. A última eleição que o Brasil teve. Nós não tivemos nenhum meio de comunicação, lógico que nenhum é sempre um exagero, né? Sim. Nenhum é sempre perigoso dizer, que tem entendido o que estava acontecendo. As pessoas... Vamos pegar a campanha do Bolsonaro. Teve um voluntariado nacional que foi para a rua fazer campanha do Bolsonaro por mídia social. Enquanto outros se atacavam de forma desonesta, até trocando flechada e tiro e por baixo da mesa. Então, hoje, discutir um assunto não é uma coisa simples. A geração que está aí faz isso. As gerações dos nossos filhos, dos meus netos, ela tem uma outra forma de ver o mundo muito mais rica do que a que eu tinha. Eu ouvia de uma fonte. E eles vão checar a fonte hoje. Esse é o problema dos professores. Eles vão checar a fonte. Né? Eu tenho medo da Europa, eu tenho muito medo da Europa. Eu tenho as manias europeias me preocupam um pouco. Mas isso é uma discussão para um bom dia. O senhor gostou aliás, pergunta para todos aí do resultado da eleição espanhola? Onde a esquerda ganhou, mas perdeu... Olha, vejam bem, eu acho... Quantas cadeiras perdeu no Congresso? Ela tinha 167 e passou para 124. Foi representativo, o outro tinha 125 e ficou com 66. A direita, Vox, cresceu de 12 para 24. E somando o Podemos, que pegou votos dos dois lados, provavelmente. Dos dois lados, e somando o Podemos e o PSOE, ainda não dá, porque vai precisar dos partidos, e esse é um problema, ele vai precisar dos partidos separatistas e regionais. A gente tem é um problema. Uma grande geopolítica brasileira, Terezinha de Castro, que já morreu, uma das grandes autoras que a gente teve disso, ela dizia que a fronteira da Europa com a África é nos Pirineus. Ela dizia isso. Então, a gente tem a Península Ibérica, Portugal hoje está bem diferente, mas a Espanha ainda é uma nação com muitos conflitos internos, ainda é um vulcão ativo com muitos pontos adormecidos, né? Ainda não tem sentimento nacional, né? Em algumas regiões que são, francamente, sem fazer trocadilho nenhuma, mas são francamente separatistas. E o resto da Europa vive os
as lutas... Francamente, Não sem fazer... Mas o resto da Europa vive e repete em muitos locais as lutas dos principados, ducados, feudos, em que a Europa foi dividida. Vamos ver o seguinte, quantas vezes vocês já estudaram o mapa da Europa? Para reestudar a Europa. E compare com quantas vezes tiveram que estudar o mapa da América do Sul. Para reestudar, nunca. A América do Sul é a mesma do meu avô. Né? Com os mesmos países, as mesmas capitais. No nosso caso, 2 soberanias novas, Suriname e a Guiana. Né? Que a única capital que mudou foi no Brasil. Agora, a Europa, efetivamente, Portugal foi o primeiro Estado moderno, com as características de modernidade, isso lá em 1200 e tal, antes dos outros. Mas teve que se esperar todos os anos 1600 em diante para que os estados se tornassem centralizados, absolutistas, e depois para se tornarem, aos poucos, liberais e depois... E o grande problema da África, por exemplo, e da Ásia, é que não houve Estado moderno. E onde não há Estado moderno centralizado num sentido, ele tem problemas de democracia. A China não é um Estado moderno? Eu acho que o problema da África, a África sofre com a herança europeia, que dividiu, criou países, criando fronteiras geográficas que não tinham nada a ver com as fronteiras antropológicas. Claro, perfeito. Isso deu o que dá lá. Então, eu costumo dizer... A África do Sul foi o que mais conseguiu fazer, de certo foi o que modo. melhor conseguiu fazer. Então, se a gente pega, vamos olhar um pouquinho a Europa. O que é a Europa? A Europa produziu as 2 maiores guerras que se viveu nos últimos 100 anos. A Europa produziu as ideologias genocidas. E nós não precisamos falar em genocídio, não precisamos ir para a Segunda Guerra Mundial. Vamos para os anos 90, que nós vamos encontrar um genocídio nos Balcãs. Sim, que inclusive houve a intervenção da ONU. A intervenção das potências do OTAN também. Da OTAN, aliás. E pulverizou a antiga Iugoslávia num monte de paizinho. Então, a Europa inventou as grandes... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O Leandro gosta muito disso e eu aprendo muito quando vejo as observações dele. A Inquisição europeia. Ou seja, vamos olhar para a América do Sul. Nós temos algum modelo de Inquisição? Nós tivemos algum modelo de genocídio? Nós tivemos algum modelo de ideologia descabida? Nós provocamos guerras de repercussão mundial? De milhões de pessoas. E a luta igreja-estado. A luta só igreja-estado isso lá explica toda a fragmentação. Quando a gente olha a produção filosófica, a produção de pensamento político europeu do século XIX, século XVIII para cá, da Revolução Francesa, e até pode muito antes, lá para a Revolução Gloriosa, quando a gente olha... Mas quando a gente entra nos grandes filósofos, foi um esforço monumental para civilizar a Europa, recente. Foi um esforço para trazer a civilidade para um continente que nunca conseguiu viver em paz, porque os príncipes, duques, reis, barões e imperadores se digladiavam e levavam as populações junto. Aliás, o Hobbes, quando nasceu, ele escreve depois, diz assim, minha mãe pariu 2 figuras, eu e o medo. Vamos puxar um pouquinho agora para a nossa cidade aqui. Medo das guerras. Antes de entrar no IPTU, aí o César tem um discurso que eu acho interessante a respeito do IPTU. Hoje ele lamentou profundamente esse momento que a gente está vivendo de mais um aumento de imposto para todos nós, aí, que é lamentável. Ninguém aguenta mais pagar essa conta, né? Cada vez o governante ele consegue ter soluções ligadas ao aumento de impostos, ou do número de impostos ou do valor dos impostos. Isso é lamentável. Mas quais são os primeiros passos, agora para falar em coisa boa, do nosso Marco Zero? Já começamos as obras, né, Paulo? Eu já vi que está tudo terraplanado ali, já ajeitadinho. Não é uma obra complexa, né? Uma cidade de containers. Sim. Mas é para setembro? É para setembro. É para se a obra não distrair, nada. Conseguimos. Conseguimos estar 80% já comercializado e, na verdade, os 20% restantes já tem até uma fila. A gente está mais buscando perfis. A tia Carmen já viajou contigo ali também, não? Não. Porque tu fica vendo. Ela voltou. O negócio é uma comerciante normal. Sem dúvida. Até disse que o CNPJ, tudo. O quibe dela tem um sabor especial ali, né? Então. A esfirra. Então, o pessoal que já... É a mesma coisa, Simonetti. O Simonetti já está bem ali com 360. Está muito bem. Simonetti é um grande empreendedor aí, um ousado guerreiro aí da cidade. Mas o que nós vamos ter de restaurantes lá? Já está confirmado o Bar Restaurante. Bar?
né? A Carla Tellini, que é uma grande empreendedora do Grupo Press, ela conosco, ela tem uma operação do Bar, uma operação do X e uma operação do Press Café. Pô, que maravilha. Eu sou cliente do Bar. Eu gosto muito também, né, César? Sim. Todas as quartas-feiras o nosso grupo se reúne. Aliás, o Geraldo Denardi e o Luquezzi estão sempre no bar, os dois ali. É um encontro quase semanal ali. Não vamos tirar esse público do bar lá do Barra, também, mas né? vamos dividir-los. Podemos mudar. Vamos dividir. O Bar tem uma operação em Canoas também, mas O Bar, o Press e o X. O Bar, o Press e o X. Ela está com as 3 marcas, a gente está com o 20/9, que remodelou aí o conceito do churrasco aqui, trouxe uma nova geração. Vem naquele mesmo modelo do Iguatemi? No mesmo modelo. É um misto do Iguatemi com o modelo inicial deles da Padre Chagas, né? Sei. E vamos ter também já a Pizzaria Amit, que é do empresário Fernando Martins, filho do Franklin, neto do Deton Duarte. Gente que Franklin Martins? Franklin Martins, do bigode. Vai no contato da Bandeirantes. Sim, eu atendi ele com o contato da Zero Hora também. Da Zero Hora, o bigode? Bigode, o Ambrosio trabalhava com ele na época. Né? Vamos ter Estamos fechando uma operação de sushi também, com uma marca bem tradicional aqui de Porto Alegre. Eu sou cliente de sushi. Eu gosto também. A gente vai ter representante da Padre Chagas, representante do Bonfim, bem democrático. Sorveteria é o Just Cold Creamery, que é um ato aspiracional para comer sorvete. Não é um simples sorvetinho, com todo o respeito que a gente tem as marcas tradicionais aí. Mas e café, vamos ter um bom café? Vamos ter um bom café. Porque ontem eu tomei um café que eu ganhei do amigo meu, que trouxe da Colômbia para mim. Olha, é outro prazer tomar um café bom. É outro. Dá prazer tomar um café bom. Que foi o Lene me trouxe da Colômbia. Hoje o café está sendo cultuado como um dia foi o vinho, depois passou a cerveja. As pessoas tem clubes não têm de a café. dimensão do que é um bom café, que você... Eu comecei a conhecer um pouquinho agora. É uma coisa impressionante. Eu sou um conhecedor hoje. Valdez? Tem um programa eu trouxe o Valdez, vários tipos para o Paulo Sérgio, para experimentar, enfim. E é uma coisa... Do cavalo, aquele, né? Aquele que veio montando isso. Mas tem muito café brasileiro bom, né? Hoje, as pessoas nesse clube do café... Eu fiquei sabendo, Eugênio, que o café do mercado não é do Paraná, vem lá de Minas Gerais. E agora no mercado, para te tomar um café, tem que tomar em pé, porque fecharam o outro lado, que era onde tu podia sentar para tomar um café. Exatamente. Tu vai no mercado, o Pupa tomar um café em pé. Por que o senhor... Mas o café, tu tem 2 mesas. São 2 mesas altas. 2 mesinhas ali no corredor? Sim, mas não dá nem para sentar direito ali. Fechou? O café você... Mas não era do mesmo dono? É o mesmo. Tu comprava de um lado e tomava do outro. São Paulo está cheio de café bom. Né? São Paulo está cheio de café. Existe ali na nossa região, na Bela Vista, o Iguatemi tem cafés maravilhosos, né? Tirados na hora, vários tipos, cheio de balaca também, mas são muito bons. Também dá para comprar lá. Nós estamos, falar em café então, a gente está conversando com um amigo nosso, um publicitário gaúcho, que hoje é grande referência no mercado nacional, o Era Rei, do Grupo Avas, tem a BTC, ele está relançando o Café Pelé. E aí ele quer fazer esse relançamento utilizando o Café Pelé era bom, viu? Era uma grande marca do passado. Todos nós, eu acho que perdemos. Acho que essa marca saiu do mercado. Não me lembro nem qual é a companhia. Talvez tenha alguma ligação com alguma companhia francesa. Também era bom. Era. Café Pacheco. Ele era sócio. Café Pacheco era maravilhoso, mas não era daqui de Porto Alegre? Foi de Saúl Zubarão. Era o que nós tomávamos no Olímpico, né? Sim. Saúl Zubarão. Saúl Zubarão, um grande querido amigo nosso aí, né? O Haiti, que era do Grupo Zafari também, eu não sei mais essa marca. Tinha boas marcas. Mas hoje esse negócio do Clube do Café, tu tem o grão que vem de uma fazenda específica, aí tem um lá que, inclusive tem alguns mitos, né, que o passarinho comeria o grão para depois. É verdade. Que não tem tanta produção de cocô de passarinho assim. General, isso é verdade. Eu testemunhei, vi como colhe, vi tudo e comprei. Ganhei primeiro, depois comprei o Beard, como é que eles chamam lá? O Beard Coffee, alguma coisa assim. Tem uma balaca no nome. Por isso que aqueles charutos produzidos lá no Rio de Janeiro são muito bons também. Né? O passarinho, se o telespectador não sabe, o passarinho, ele escolhe os melhores grãos, porque o passarinho ele é seletivo. Ele é gourmet. Só que ele não tem dente, né? Claro. Então, o que ele engole inteiro o grão e depois defeca o grão
ele dá uma rapadurinha, o sujeito vai recolhendo com a sacola, depois põe num tanque. E isso é que Tá nem... bom, Rogério, continua aí, porque... Aliás, eu vou chamar o ponto final com o Gimo e o nosso Eugênio, continua essa aula aí de gastronomia, que o nosso Helém falou no verdadeiro, vai ser ali uma pulverização de fast food também, para escolher, vai ter de tudo, né? Mas depois a Gimo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final com o nosso embarcadeiro no Cais Mauá. Marco Zero. A gente está muito feliz, né, por estar participando desse momento aí da cidade de Porto Alegre, Paulo Sérgio, assim, na condição de porto-alegrense e também de empreendedor na área aí de entretenimento. A DC7 se preparou muito, como eu comentei no início do processo, para esse momento. Eu visitei aí nos últimos 10 anos docas pelo mundo inteiro. Muita gente conhece aí a Porto Madeiro, conhece Barcelona, essa tua audiência qualificada aqui. A gente pode falar que conhece essas mais tradicionais, a docas de Lisboa, lá o Cais da Ribeira, mas eu conheci Gênova, eu conheci Maryland, conheci Cape Town. Fora também, aqui no Brasil, uma grande referência lá na Companhia das Docas em Belém do Pará. Então a gente se preparou para fazer, para entregar isso para a cidade. E quem não teve oportunidade de conhecer essas referências vai ter acesso aqui a Porto Alegre, Porto Alegrense. Acho que nós vamos ajudar o turismo da capital, o turismo do estado. O turismo de Porto Alegre é bastante... Permite, Eugênio, eu tive a oportunidade de... É o ponto final. Estar lá, mas Deixa para o teu ponto final, então. Eu vou só mandar para não perder. Por favor. Então já passa o teu ponto final. É uma continuidade do que nós estamos vendo lado de lado, o gasômetro poder habitar o lado de cá. Com simplicidade, mas também com uma atratividade que nós desejamos. Esporte, né, o lazer, alimentação, todos ali concentrados num canto, né, para começo da exploração do primeiro, né, espaço ali. E depois, logicamente, vai até o hotel do outro lado. E depois o fluxo vai chamando. Já faço o teu ponto final. E só para encerrar, Frederico, vamos deixar claro que essa é uma iniciativa privada, né? Mas não, está ótima, foi muito bem colocada. A gente sim aproveita esse momento que é fantástico da Orla aqui, Frederico, né? E a Orla vai ter para todos os gostos, tem a Orla pública que fica aberta 24 horas, com acesso a toda a população, sem ônus. São 650 carros, mais ou menos, que a gente vai ter ali. E o nosso espaço é um espaço privado, com regras de espaço privado. Claro que é um espaço para o porto-alegrense, ele é aberto ao público. Alguns espaços vão ter cobrança de ingressos, com algumas atividades também diferenciadas que a gente vai fazer. Mas ele é um espaço privado, com as regras privadas, vai ter o seu horário de abertura, fechamento. Obrigado, Paulo Sérgio, por esse espaço. Venha mais aqui, gente. Vamos acompanhar essa obra toda aí. Com prazer. Lênin Streck, teu ponto final. Eu conheço quase todos esses embarcadeiros aí do mundo e efetivamente até Poçadas. Eu fui lá dar uma palestra na Argentina e vi de um lado Encarnação, outro lado Poçadas. E os caras têm isso. Eu achei impressionante. Eu digo, até aqui nós em Porto Alegre, a primeira vez que eu fui a Belém do Pará, isso há 20 e tantos anos atrás, eu dizia, um dia Porto Alegre poderia ter isso. Passa tanto Mas tempo. lá ficou pela metade, que já os ideólogos racionais impediram que avançasse. Mas só aquilo ali, tendo aqui, só aquilo ali já ajuda, já é um momento. Aí nem considerar Lisboa e outros lugares, porque... Não, Barcelona, São Francisco, em Chicago, no Pia. Buenos Aires, aqui Buenos Aires. Então, essas coisas maravilhosas... O Christmas World de São Francisco era menino. Guaíba tem. Pois é. Aí, então, nesse momento, acho que usar uma palavra, né? É alviçareiro, né? Faz tempo que obrigado. essa palavra é alvíceras, vem vindo aí. Porque essa questão de você ter um lugar para você poder ir, que é mais do que ir num restaurante de Porto Alegre, que você vai no restaurante, é um espaço. Quando você tem um espaço com abertura, você encontra os amigos e tal, tem antes e depois, que não se dá num restaurante. Esse espaço que é muito legal que se construa. Né? General Sérgio Westphalen Antigói, seu ponto final. Eu acho que poucas cidades não costeiras do mundo têm a paisagem que Porto Alegre tem. Poucas cidades não costeiras do mundo têm isso. Com um cais grande, um rio, um estuário do tamanho como que nós temos,
E a gente não aproveita, não aprende a trazer aquilo. Isso é qualidade de vida, né? Isso é qualidade de vida. As pessoas poderem, além de investimento, geração de emprego e tudo mais. Parabéns pela iniciativa, parabéns a Porto Alegre. Eu acho que... Eu tenho um familiar muito próximo que mora na Praça da Matriz, há 40 anos. Há 40 anos eu vejo tocar as mesmas sinetas, os mesmos gritos, as mesmas palavras de ordem, as mesmas ambições, nós não saímos do lugar. Eu espero, não, mas eu vou ali de vez em quando e cada vez que eu volto estão as mesmas sinetas e as mesmas choradeiras e as mesmas reivindicações e não saímos do lugar. Quem sabe agora a gente começa a caminhar para acompanhar o Brasil, porque lamentavelmente, e a minha vida vivi em muitos lugares no Brasil e vivi em alguns lugares fora do Brasil, lamentavelmente nós precisamos correr para acompanhar o Brasil, porque nós ficamos um pouco para trás. César Pacheco, seu ponto final. Bom, nem tudo são rosas e flores em Porto Alegre, porque o Eugênio traz uma notícia muito boa sobre Porto Alegre, mas nós temos uma notícia muito ruim para Porto Alegre, para o contribuinte de Porto Alegre. A gente fica indignado quando se fala só em aumentar imposto e não tem transparência nenhuma nessa tabela nova de imposto aí, e pelo cenário que estão armando na Câmara, né? Tem gente que está saindo de licença, tem pessoas que estão se hospitalizando, tem gente que está indo para tudo que é lado. Então, poxa, é difícil, como é que tu pode confiar nos teus edis, na pessoa que te representa, quem tu votou lá? Se nós não temos, olha, nós se paga imposto para ter bons serviços, boas calçadas, ruas sem buraco, jardinagem boa nas ruas, bom trânsito, e nós não temos nada disso em Porto Alegre. Porto Alegre está muito mal. Olha, eu falei que dá vontade de sair de Porto Alegre, não sei para onde, morar em outro lugar, porque tudo está se desenhando pelo cenário que está se acontecendo, que vai ser aprovado IPTU, e sem transparência nenhuma. Nós não temos transparência de saber aonde foi feito esse estudo, da onde eles tiraram. A gente sabe, por exemplo, que mais de 56% dos contribuintes vão ter aumento. E aumentos acima de 70%. Vai ter 34% que vai ter um aumento menor. Vai ter uma grande parte da população que vai ficar igual e outros que vão ficar isento. Você não vai contar... Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia. Saia presidente e tal. Bom, Paulo Sérgio, agora, depois do programa, nós vamos participar do encontro que está sendo promovido na FARSUL, Federação das Associações Rurais de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, através do presidente Gedeão, convidou os deputados estaduais para irmos lá conhecermos as prioridades no calendário para o calendário legislativo da federação. Então nós estamos indo lá ouvir e, logicamente, poder também fazer uma troca de ideias sobre a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5 pontos que serão apresentados que para a federação, para os produtores do Rio Grande do Sul, se faz necessário serem deliberados no parlamento. E um dos temas que com certeza vai estar nesta agenda, nesse calendário, é a questão da sanidade animal. Há uns dias atrás, eu participei lá da nossa frente parlamentar, que o Hernani Polo é o coordenador. Polo. E ouvimos... Passei um trabalho para convencer que ele é Polo. Agora é Polo. Tudo que é dão não dá, é para cima, é o grave que tem do ex-secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani. Pronto. Polo. Tá. E estavam lá os técnicos do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura apresentando o status sanitário que o Rio Grande do Sul tem programado atingir até 2021, logicamente buscando ficar livre de vacinação para algumas epizootias, no caso especificamente também falando, novamente, a aftosa, né? E a situação que está acontecendo agora na China, onde 200 milhões de cabeças de suínos estão sendo abatidas. Aliás, o Gedeão está indo para lá agora. 200 milhões de cabeças. A China, ela produz 50 milhões de toneladas de carne suína. A Europa produz 20 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, 10 milhões de toneladas. O Brasil, 4 milhões de toneladas. O trading de comércio de carne suína no mundo é de 9 milhões de toneladas. 9 milhões.
E a China vai precisar No Rio Grande do Sul, 20 quanto? milhões de toneladas. Quanto no Rio Grande do Sul? 4 milhões, no Brasil são 4 milhões, o Rio Grande do Sul deve ter aí, deve ter 1/3 da produção deve ser gaúcha. Aqui eu estou chutando dá Paraná pra é o maior, pra eles. Paraná é o maior, depois São Paulo, etc. Tal. Bom, nós exportamos hoje, dos 4 milhões de toneladas, das 4 milhões de toneladas que nós produzimos, em torno de 600 mil toneladas. E a China vai precisar de 20 milhões. E o trade mundial é 9 milhões. Ou seja, imagina o mercado que está se abrindo para isso. Então, realmente, manter questões sanitárias de rebanhos é fundamental. Evoluir, logicamente, com todos os cuidados. Nós somos uma situação geopolítica diferente. Nós temos aqui territórios vizinhos, né, que Obrigado, já nos deram vigilância mil. Traições aí nesse campo. Mas é algo que eu considero extremamente importante para a economia gaúcha. Aniversariaram no sábado o Camilo Fortuna Pires, nosso querido amigo de tantos anos, juiz Edson Moreira Rodrigues, desembargador Augusto Otávio Sterne, desembargador Luiz Felipe Vasques Magalhães, a desembargadora Mara Larsen Cheque e o deputado Sérgio Moraes, junto com o Telmeli, lá de Lajeado, e o nosso coronel Amorim. E Paulo Sérgio Pinto, né? Que está na mesa apresentando. Paulo Sérgio Pinto. Eu fiquei me lembrando, uma vez eu estava indo para o interior, passei numa rádio, numa cidade próxima aqui, e o apresentador diz: aniversaria hoje o menino Marcelo, filho da voz que vos fala. Então, aniversariou sábado, a voz que vos fala. O Telmo Frantz, também, de aniversário, nosso prefeito lá de Santa Cruz, o Alceu Pitinini, o Gilmar Veloz, nosso querido amigo. Que tu misturou o Franz, que foi deputado. Rude Frantz. Esse é o Rude Frantz. Não, aquele é o Arno Frantz e é o Telmo Kirst. É da nossa região lá, né? E a Andréa Risotto, esposa do Vitório Risotto. Né? E o Gilmar Veloz, né? Estivemos lá comemorando o aniversário dele. E levou ainda o Tite no jogo. O que tinha de papagaio de pirata em volta aqui? Eu vi. Sim, um amigo nosso lá, não vamos Dois. Brincadeira, um abraço ao Neymânica lá, hein? Eu vi as fotos. A juíza Giovana Farezena, de aniversário domingo, a promotora de justiça Evete Brust, né? Brust. A defensora pública Morgana Gregory, o Juan Bordaberry, nosso amigo lá da Parsul, Maria Tereza Albuquerque, o José Breda e o Davi Coimbra, nosso colega da co-irmã RBS. O Mário Manfro, Mariana Milanês Balestra e o Deomed Stalini. E hoje de tem aniversário... o Bordaberry e o Stalini aniversariando? Tem, hoje não viu? Tá cheio de políticos, né? Juan Maria O Bordaberry. desembargador Marcel Esquivel Lope, o desembargador Luiz Gonzaga da Silva Moura, Esquivel agora também, a Daniela Guedes Pinto, o Humberto Goulart, mais um político. O Daniel Flores, né, seu colega gremista. Não, isso não é político. Não, Flores. Não, Flores é Jardim. E o Arnaldo Araújo Guimarães, nosso procurador do município. Eu acho que ele é um procurador do município, mas nosso amigo aí, o Arnaldo de Araújo Guimarães. Sua continência vai para quem hoje, doutor? Para ti, Paulo. Para mim, não. Eu vou bater continência para ti, porque eu faço parte de um grupo que tu criaste, tu é o gestor do grupo, que eu não sei quantos textos eu li, né, saudando ser teu amigo, poder conviver contigo, né, e a tua capacidade de integrar pessoas, etc. Então eu tenho que bater continência por tudo isso. Segundo o Marum, que bom que chegou segunda-feira que pararam os parabéns. Foi verdade. Semana começou e foi... Para quem é a continência? A continência vai para uma pessoa que trabalhou 50 anos no Grêmio, o seu Verade, que teve o seu passamento na semana passada, meu amigo, trabalhamos juntos em várias ocasiões no Grêmio, e merece a continência, porque foi um grande gremista, que trabalhou bastante. Para quem o senhor presta continência de Notiguai? Para o Everton Cebolinha. Boa continência, hein? Apesar de ter perdido o jogo, mas fez um golaço, né? Merece. E a sua? Também para o Cebolinha, mas eu quero fazer uma confissão, porque eu fiz uma injustiça com o Paulo Sérgio. Veio todos aqueles negócios de parabéns do nosso grupo, e eu fiz um troço bonito sobre o Amtic Dam, que são 364 desaniversários para ele, que é do Alice através do espelho. E aí, no meio daquele negócio, eu achei que ele não tinha anotado e não tinha respondido, e hoje cobrei dele.
e ele me mostrou, me jogou na cara assim de forma cruel e eu dobro-me e fui absolutamente liquidado. Eu estou em prantos pela injustiça que eu cometi com esse Eu vou homem. bater pro meu amigo deputado Frederico Antunes aí pela semana passada, que né, foi muito feliz na comissão do que ele já processo recebeu lá. de continência que tu não imagina, hein? Tá bom, então não me. Eu queria bater, na verdade, eu gostaria de bater para todos na mesa aí, foi um prazer. Mas, Paulo Sérgio, como o Federico falou no grupo ali, né, já fosses tão ovacionado, acho que já estás bastante feliz. Parabéns pela posição aí. A minha também, continência César, vai pro Benício, Filho do Marquesan. do Marquesão. da clã Marquesan, né? Mais um, o terceiro filho dele. Então, um abraço ao Marquesan, ao Benício, a esposa do Nelson. E ele fez uma referência ali que ele nasceu quase no dia do pai dele, do meu dia, e que eu fui muito amigo do pai dele, amigo dele. Muito embora o aumento do IPTU. Muito embora o aumento do IPTU. Mas, em todo caso, a minha Será que vai continência passar? é para a família. Agora não, tá votando agora. Estão votando, eu acho, né? Minha continência é para ele. E já fiz continência aqui para ti, para o Dodge e para o nosso Sicão. Então, vocês também já receberam continência aqui no dia do lançamento, aqui no dia seguinte também. Todo mundo aí tecendo os melhores elogios ao projeto que está chegando, que vai mudar mais um pouco a orla de Porto Alegre. Tomara que mude todo o cais. Obrigado. Veio o Jornal da Pampa com as principais notícias do dia da sua região, os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, nada mais, nada menos que Vera Armando, que perdeu para o Chapecoense, me perdeu com o time reserva. O Grêmio com o time titular perdeu na Arena para o Santos, que eu perguntei para o Pacheco, ele preferiu desvirtuar o assunto para não falar no resultado do jogo. Então vai lá. Olha aqui, ó. 110 anos do Internacional e os Olha 50 aqui, anos do Beira-Rio. General Letigói. Aí, Assembleia Legislativa. seu biscoito Zezé. Eu também, César Pacheco. Leva para dona Tânia lá, leva para dona Silvia, viu? Como é o nome da sua esposa? Eneida. Dona Eneida, vai para a senhora também. E aqui levar para dona Rosa. Eu ia mandar para o Luiz Pereira Lima, prefere mandar para o Devolva a tua esposa. Muito obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debate. Maravilha. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.